Jesus é Deus ou Filho de Deus? Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Por cerca de 17 séculos, desde a época de Constantino, a Igreja tradicional nos ensinou que Jesus é Deus. Era nisso que a Igreja primitiva acreditava. É isso que as Escrituras nos ensinam. Vamos pesquisar as Escrituras e encontrar respostas. Declaração de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele, e uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mt 3:16 da manhã, 17. Deus fez uma declaração clara da identidade de Jesus. Ele era o Filho de Deus. Este foi o título que Deus lhe deu em todo o Novo Testamento. Absolutamente nenhuma menção aqui de que Jesus seja Deus. Jesus foi imediatamente para o deserto, e 3 vezes Satanás questionou sua identidade com as palavras: Se tu és o Filho de Deus. Mt 4:7. Satanás poderia ter dito: Se tu és Deus, mas não o fez. Os demônios também reconheceram sua identidade como Filho de Deus, ver Mt 8:29 da manhã, MC 3:11 da manhã. Confissão de Pedro. Chegou o momento em que Jesus queria que seus discípulos conhecessem sua identidade. Ele lhes perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Jesus reagiu à resposta de Pedro? Deu-lhe aprovação total e incondicional. Disse-lhe que era uma revelação de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pedro tinha toda a razão. Pedro não disse: Tu és Deus. Como seria de se esperar se o ensinamento tradicional estivesse correto? Ele disse: Tu és o Filho do Deus vivo. A declaração direta de Deus e a revelação de Pedro, totalmente endossadas pelo próprio Jesus, deveriam ser suficientes para nos convencer de que Jesus é Filho de Deus, e não Deus. Mas, como veremos, todos os principais escritores do Novo Testamento nos dizem a mesma coisa. 3 declarações claras. 3 passagens das Escrituras fazem declarações claras sobre a identidade de Jesus. O que elas nos dizem? Clique nas referências para ler as passagens na íntegra. Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. FP 2:5-11. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele é a cabeça do corpo, a Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. CL 1:15 da manhã -20. Nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando o universo pela palavra do seu poder. HB 1:1-3. Essas passagens nos contam muitas coisas maravilhosas sobre Jesus. Ele era, em forma de Deus, a imagem do Deus invisível, nele aprouve a Deus habitar toda a plenitude, seu Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua natureza, mas não dizem que ele era Deus. Se o ensinamento tradicional estiver correto, por que essas passagens não dizem que ele era Deus? Outras referências. O Novo Testamento se refere a Jesus como Filho de Deus cerca de 40 vezes. Jesus se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Seus seguidores se referiam a ele como Filho de Deus. Até mesmo pessoas possuídas por demônios se referiam a ele como Filho de Deus.
Aqui estão alguns exemplos. E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35 da manhã. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João 1:34 da manhã. João Batista. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. E logo nas sinagogas pregava Jesus, dizendo: Este é o Filho de Deus. Atos 9:20 da manhã. Paulo. E foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. RM 1:4. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. HB 4:14 da manhã. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 1 João 4:15 da manhã. Porque todas essas pessoas, incluindo o próprio Jesus, se referem a Jesus como o Filho de Deus. Se a doutrina da Igreja estiver correta, certamente se refeririam a Jesus como Deus. Mas não o fazem. Será que nenhum deles viu quem ele realmente era? A evidência esmagadora do que vimos até agora é que Jesus não é Deus, mas Filho de Deus. Nenhuma passagem na Bíblia afirma diretamente que Jesus é Deus, mas algumas, cerca de 5 ou 6, parecem se referir a Jesus como Deus ou a Jesus como Deus. Devemos agora examinar essas passagens cuidadosamente para ver se elas realmente mostram que Jesus é Deus, mas antes disso, precisamos esclarecer um ponto. Devo acrescentar uma pequena nota aqui sobre João 1:18 da manhã. Cerca de 1.600 manuscritos gregos contêm monogenes raios filho unigênito, e apenas cerca de 17 manuscritos contêm monogenes theos Deus unigênito. Infelizmente, a popular e boa tradução NVI segue essa pequena minoria de manuscritos e traduz João 1:18 da manhã como: Ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho unigênito, que é Deus. Nem mesmo uma tradução exata do que é quase certamente o texto errado. Elohim e Theos. Elohim, a palavra hebraica para Deus, não é a mesma que a palavra portuguesa, Deus. É uma palavra plural que significa literalmente supremos. Também pode significar governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses e, claro, significar Deus, o Ser Supremo. Veja Elohim, Bíblia com letras azuis. No Novo Testamento, a palavra grega para Deus, Theos, é usada no mesmo sentido que a palavra hebraica, Elohim. Em inglês, usamos a palavra Deus com G maiúsculo quando se refere a Deus, o Ser Supremo, e com G minúsculo para outros usos da palavra. Nem o hebraico nem o grego, no Novo Testamento, distinguem letras maiúsculas e minúsculas. Seguem alguns exemplos. O Senhor disse a Moisés: Eu fiz de você um Deus, Elohim, para Faraó, é acento circunflexo x7 para 1. Seu Senhor o levará aos juízes, Elohim. Eis 21 para 6. Eu disse: Vós sois deuses, Elohim, filhos do Altíssimo, todos vós, SL 82 para 6. Os deuses, Theoi, desceram até nós em semelhança de homens. Atos 2:11 da tarde. Isso significa que os tradutores da Bíblia devem escolher a tradução apropriada em cada caso em que Elohim ou Theos são usados. Quando a palavra Theos se refere a Jesus, os tradutores tradicionais sempre a traduzem como Deus com G maiúsculo, reforçando o ensinamento de que Jesus é Deus. Portanto, tanto a palavra hebraica Elohim quanto a palavra grega Theos podem se referir não apenas a Deus, o Ser Supremo, mas também a anjos, deuses ou seres humanos.
Este fato por si só é suficiente para lançar dúvidas sobre todas as passagens bíblicas que parecem mostrar que Jesus é Deus. Confissão de Tomé. Uma passagem do Novo Testamento se destaca e parece afirmar claramente que Jesus é Deus. Vamos agora examiná-la em detalhes. Em João 8:27 da noite menos 29, quando Tomé viu Jesus vivo após a ressurreição, exclamou maravilhado: Meu Senhor e meu Deus! À primeira vista, isso parece semelhante à confissão de fé de Pedro, mas há diferenças significativas. Jesus elogiou Pedro, mas, surpreendentemente, repreendeu Tomé. Creste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Por que a diferença? Pedro tivera uma revelação de que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Tomé não tivera nenhuma revelação. Ele estava apenas expressando sua surpresa ao ver Jesus vivo, após se recusar a acreditar no que outros lhe haviam dito. Suas palavras, meu Senhor e meu Deus, foram uma exclamação de espanto, e não uma revelação de Deus. Alguma gramática grega oculta confirma o que estou dizendo. As verdadeiras palavras de Tomé em grego foram Rho Kyrios, Senhor, Mou Kai Rho Theos, Deus, Mou. Os substantivos gregos têm terminações diferentes dependendo se são o sujeito, nominativo, ou o objeto, acusativo, ou alguém a quem se dirige, vocativo. Se Tomé estivesse se dirigindo a Jesus, esperaríamos que Kyrios e Theos estivessem no vocativo, Kyrie e Te. Na cruz, Jesus gritou, temou, meu Deus, no vocativo. As pessoas se dirigiam a Jesus como Kyrie no vocativo, mas as palavras de Tomé, Kyrios e Theos, estão ambas no nominativo, tornando suas palavras muito mais parecidas com uma exclamação de espanto do que palavras diretamente dirigidas a Jesus. Além disso, como vimos, a palavra grega Theos, traduzida como Deus, pode significar simplesmente uma pessoa grande ou importante. Esta pode ser uma explicação mais frutífera para as palavras de Tomé. Deus poderoso, Pai eterno. Uma passagem do Antigo Testamento parece nos dizer que Jesus é Deus. Na maioria das traduções, Isaías 9:6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A maioria das pessoas acredita que esta é uma profecia de Jesus que nos diz que ele é Deus. Na verdade, trata-se de uma profecia com duplo cumprimento. A curto prazo, referia-se ao nascimento do rei Ezequias e, a longo prazo, ao nascimento de Jesus. Há dois problemas. O verbo hebraico, traduzido como seu nome, será chamado, é ativo e não passivo. Traduções literais ou interlineares, ver Isaías 9, colocam, chamará, seu nome. Além disso, Pai Eterno é uma descrição altamente antinatural para um filho, seja Ezequias ou Jesus. Deus poderoso, certamente não se encaixa em Ezequias. O hebraico aqui é ambíguo quanto ao que é o sujeito e o que é o objeto. Em vista disso, uma tradução possível e mais adequada poderia ser: o Deus poderoso, o Pai eterno, chamará seu nome de Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Isso faz todo sentido. Passagens ambíguas. 4 outras passagens menos conhecidas do Novo Testamento parecem apoiar a visão trinitária tradicional de que Jesus é Deus. Vou listá-las aqui, com links para explicações nas notas ao final deste texto. Mas do Filho ele diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Veja HB 1:8. Cristo, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Veja Romanos 9:5. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja 2 Pedro 1:1. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja Tito 2:13 da manhã. Eu e o Pai somos um.
Muitas pessoas acreditam que essas palavras de Jesus provam que ele é Deus. Elas citam as palavras dos fariseus. Sendo tu homem, fez-te Deus, João 10:33 da manhã, para explicar o que Jesus queria dizer com essas palavras. Mas será que os fariseus estavam certos? Ninguém diria que eles eram especialistas em entender Jesus. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Não é uma pergunta fácil de responder. Talvez ele quisesse dizer que ele e seu pai tinham a mesma mente e propósito em tudo o que pensavam e faziam. Certamente não era uma declaração clara de que ele era Deus. Em sua última oração, Jesus orou para que ele, o Pai e seus seguidores fossem todos um. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 5:20 da tarde menos 21. Se ser um com Deus significa que Jesus é Deus, então significa que todos os seus seguidores também são Deus. Deus estava em Cristo. Jesus perguntou a Filipe: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 2:10 da tarde. Paulo escreveu palavras semelhantes. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Cor 5:19 da manhã. Paulo poderia ter escrito: Cristo era Deus, reconciliando consigo o mundo. Ele não o fez. Ele escreveu: Deus estava em Cristo. Claramente não é a mesma coisa. Isso não significa que Cristo era Deus. Deus também está em nós se somos habitados pelo Espírito Santo, e isso não significa que somos Deus. Essa diferença explica várias passagens que as pessoas usam para provar que Jesus é Deus. Em João 1:1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:14 da manhã diz: e o Verbo se fez carne e habitou, literalmente, tabernaculou, entre nós. Muitas pessoas interpretariam isso como uma declaração clara de que Jesus é Deus. De fato, o Verbo se fez carne é muito semelhante às palavras de Paulo. Deus estava em Cristo. Isso não implica que Cristo seja Deus. O mesmo se aplica a 1 Terammetro 3:16 da manhã. Ele, ou Deus, foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido acima na glória. Muitas pessoas também veem este versículo como uma prova de que Jesus é Deus, mas, mais uma vez, ele apenas nos diz que Deus estava em Cristo. Não nos diz que Cristo era Deus. O fato de Deus estar em Cristo pode ser uma explicação adicional para as palavras de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Tomé viu Deus em Jesus, exatamente como Jesus havia dito anteriormente em sua presença. Quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Deus. Várias passagens do Antigo Testamento deixam claro que há apenas um Deus. Todo judeu conhece as palavras de Deuteronômio 6:4. YHWH nosso Deus, YHWH é o único. Deus também fez estas 3 declarações claras em Isaías 45. Eu sou YHWH, e não há outro. Além de mim não há Deus. V5. Não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. V21. Porque eu sou Deus, e não há outro. V22. Se Deus é Deus e Jesus é Deus e eles são 2 pessoas distintas, isso é claramente mais de um Deus. Outro pensamento sobre este assunto, e de certa forma o pensamento mais importante neste escrito. Se Jesus é Deus e nós somos meros mortais, há pouca esperança de que um dia seremos como Ele. Mas se Ele é Filho de Deus, e nós, pelo novo nascimento, nos tornamos filhos e filhas de Deus, e irmãos e irmãs de Jesus, então temos a incrível possibilidade de sermos transformados à sua semelhança e viver a vida que Ele viveu. Conclusão. Por 17 séculos,
A Igreja nos ensinou que Jesus é Deus. A maioria dos cristãos, inclusive eu, aprendeu isso desde a infância. Acreditamos nisso sem questionar. Todas as declarações sobre sua identidade dizem que ele é filho de Deus, e não Deus, e nenhuma das 3 descrições dele em Filipenses 2:5-11, Colossenses 1:14 da manhã-19 e Hebreus 1 diz que ele é Deus. Em cerca de 40 passagens, ele é referido como Filho de Deus. Jesus é mencionado como Deus apenas 4 ou 5 vezes no Novo Testamento, mas nenhuma delas é uma descrição direta de Jesus e todas elas têm algum nível de ambiguidade em seu significado. Os deuses gregos e romanos visitavam regularmente a terra e caminhavam entre os seres humanos, e tratar Jesus como Deus seria adequado ao propósito do imperador Constantino de alinhar mais o cristianismo com a religião pagã. Ver Jesus não como Deus, mas como Filho de Deus, cria sérios problemas para a doutrina da Trindade. Essa doutrina central da Igreja tradicional é questionada. Escrevi sobre isso em A Trindade na Tradição, História e Escritura da Igreja. E finalmente, ver Yeshua não como Deus, mas como Filho de Deus, remove um grande obstáculo que impede o povo judeu de reconhecer Yeshua como seu Messias. Trindade na tradição da Igreja, nas Escrituras e na História. Página inicial. Notas sobre passagens ambíguas. HB 1:8-9. Esta passagem é uma citação exata do Salmo 45, 6,7. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O cetro do teu reino é um cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. As palavras iniciais do Salmo 45 são: meu coração transborda de um tema agradável, dirijo meus versos ao Rei. Foi dirigido ao Rei. As palavras do versículo 6, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O cetro do teu reino é um cetro de retidão. Amas a justiça e odiaste a iniquidade, parecem ser dirigidas a Deus e não ao Rei. As palavras seguintes, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, são novamente dirigidas ao Rei. Os leitores judeus, a quem esta carta foi endereçada, conheciam o Salmo 45 e, portanto, não interpretariam isso como se Jesus fosse Deus. Uma explicação alternativa para essa passagem é que a palavra Deus, Theos, está sendo usada novamente no sentido menor de simplesmente uma pessoa importante. Romanos 9:5. O grego deste versículo é ambíguo. Ron roi pateres, caeis ron ro Christus tu katassarca, roon epipanton theos eulonietus eis tuaionas, emen. Pode legitimamente ser traduzido de 2 maneiras. 1. A eles pertencem os patriarcas, e deles descende Cristo, segundo a carne. Deus, que está sobre todos, seja bendito para sempre. RSV. Os tradutores devem escolher como traduzir este versículo, mas é claro que a grande maioria deles são trinitários e seguem a KJV. Tito 2:13 da manhã. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O grego de ambos os versículos é ambíguo. Eles se referem a uma pessoa, Jesus, ou a 2 pessoas, Deus e Jesus. Os tradutores podem escolher qual. Eles podem incluir ou omitir a palavra nosso. Tradutores trinitários tendem a omitir a palavra nosso e traduzir ambos os versículos como se referindo somente a Jesus. É possível também que alguns dos versículos acima tenham sido alterados pelos escribas para apoiar a doutrina da Trindade. Este parece ser o caso em outras passagens do Novo Testamento.
O site Biblical Unitarian oferece explicações sobre essas e muitas outras passagens bíblicas comumente usadas para apoiar a doutrina da Trindade e a crença de que Jesus é Deus. As explicações deles podem ser diferentes das minhas.